Bom, quero que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos, no capítulo de número 42. Salmos 42. E o 43, na verdade, é a continuação do 42. Salmos de número 42. Todos acharam aí? Diz assim: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e todas as vargas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha salvação. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquece de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando de todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ao qual a salvação da minha face e ao meu Deus. Vamos para o 43, que é muito pequeno. Faz-me justiça, ó Deus, pleiteia minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento, injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas, lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem aos teus santos montes e os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e como harpa te louvarei, ó Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ao qual é a salvação da minha face e Deus meu. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por ter nos dado uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, louvando o teu nome, engrandecendo a tua santidade. Senhor, nós te agradecemos pelo fôlego da vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é por muitas tribulações chegaremos ao teu reino, Senhor. Ó Deus, e vivemos tempos difíceis sobre a face da terra, mas o Senhor é um Deus que tem cuidado, o Senhor é um Deus que vela por tua palavra para cumprir em nossas vidas, Senhor. Senhor, fala em nossos corações nesta noite, Senhor, acerca da tua palavra, Deus. Não nos deixe sair daqui, Senhor,
ó Deus, sem ouvir e meditar na Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala, Senhor, fala em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava meditando hoje, para terminar esta mensagem. Na verdade, eu comecei essa mensagem na quinta-feira, e eu meditava sobre ela, o que o salmista estava externando ali, e queria dizer para você, quem de nós nunca teve uma sensação de tristeza na alma? Quem de nós nunca ficou angustiado? Quem de nós nunca sentiu um desespero, uma sensação talvez até de um abandono? Quem de nós? Quem de nós pelas madrugadas às vezes perdemos os nossos sonos? Quem de nós às vezes olhamos para um lado e para o outro, somos afrontados? Quem de nós nunca foi afrontado? O salmista, ele começa externando para Deus aquilo que estava lhe incomodando, e ele dá a própria resposta à pergunta que ele faz. E às vezes nós precisamos confiar em Deus, como ele diz aqui, nós precisamos esperar em Deus, como ele diz aqui, porque a nossa esperança está no Senhor, amados. A nossa esperança não está no homem, mas no Senhor. O Senhor é nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, amados. Eu quero, como introdução aqui, como objetivo, que os irmãos recobrem o ânimo e confiem no livramento que vem de Deus. Confiam no livramento que vem de Deus. Talvez você esteja passando um dia mal, talvez você esteja passando por algum momento de tribulação na sua vida, talvez você se questiona, porque é natural o homem se questionar. Eu quero dizer para você, em uma pesquisa que fizeram há pouco tempo, 95% dos pastores, 95% dos pastores, têm uma crise ministerial. No decorrer da jornada, eles se perguntam para Deus: Senhor, é eu mesmo que o Senhor quer? É como Moisés: Senhor, eu sou homem de boca pesada, quem sabe? Sabe, a gente quer arrumar uma justificativa às vezes, mas 95% dos pastores têm crise no ministério. Eles se questionam: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu pastoreie um rebanho? É isso mesmo? O Senhor tem tanto trabalho para mim fazer lá fora? E às vezes, irmão, nós esquecemos que o mesmo Deus que chama é o Deus que supre, é o Deus que capacita, é o Deus que envia, é o Deus que respalda, é o Deus que vela pela palavra dele. E aqui eu vejo o salmista, ele externa uma canção triste. E quantos de nós, às vezes, não cantamos coisas tristes, coisas que estão na nossa alma, coisa que está nos incomodando, mostrando um lamento, alguém que está lutando contra esse sentido da vida. Quantos de nós não atravessamos momentos que travamos uma luta interna dentro de nós, que ninguém vê, mas Deus vê, meu amado. Deus sabe do teu problema, Deus sabe da natureza exata do teu problema. E o salmista, ele externa, porque é uma canção que, segundo ele, é importante, trata de algo super atual, o problema do desânimo da alma e a tristeza do ser humano. Quantos de nós ficamos desanimados? Eu acho que eu vou parar, acho que esse negócio não está dando mais para mim não, ser crente. E a gente começa a criar uma tristeza interna dentro de nós. E esse momento o salmista, ele me ensina algo aqui, irmãos. Eu quero compartilhar com você o que o salmista, e nós devemos ser sinceros conosco mesmo, em relação a quem nunca sentiu
essas situações, tristeza, desânimo, e com a alma abatida também. Quem nunca sentiu isso? Um homem que tinha autoridade de Deus, um homem que botou os profetas de Baal para botar a cabeça mesmo, para morrer. Elias, depois de um derramamento do Espírito Santo na vida dele, Elias agora escuta uma palavra, aquela palavra entrou no coração de Elias, Elias foge. E segundo o texto diz que Elias se sentou embaixo de Deus à morte, irmãos. Assim, o cara fez o extraordinário de Deus, agora ele está querendo morrer. Sabe o que é isso? Nós somos seres humanos, nós temos que parar com esse negócio de achar que crente não passa luta. Nós temos que parar com esse negócio de achar que crente é só vitória. Tem dia do choro, irmãos, tem dia da luta, tem dia do luto, tem dia, isso bate na nossa porta. E aqui eu vejo o salmista, e aqui, irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente da classe social, independente do ministério que ela pode exercer dentro de uma igreja. Isso pode acontecer com qualquer um. O desânimo da alma pode acontecer com qualquer pessoa, por mais fiel que ela seja ao Senhor. Eu acho bonito, e o trecho que eu sempre comento aqui, Paulo vai citar: quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, temores por dentro, combate por fora, mas Deus que consola os abatidos, nos enviou a Tito. Olha, você sabe que Deus pode levantar um Tito e na tua casa orar por você. Deus pode levantar um Tito e está intercedendo por tua vida, te levantando, restaurando a sua vida, irmão. Deus que consola os abatidos. Deus que consola. Então, mesmo que não sejamos mais deste mundo, ainda estamos nele, irmãos. É claro que tu tem um nome escrito, tu tem uma dupla cidadania, tu é um cidadão desta terra, porque a tua identidade te identifica como cidadão daqui, mas tu também tem uma cidade celestial. Ah, meu querido, tu tens lá o nome escrito no livro da vida, então tu tem uma pátria. A Nova Jerusalém nos espera, a Nova Jerusalém nos espera. Ah, mas ainda estamos nesse mundo, sentimos dores, temores, necessidades, temos tudo isso. Quem nunca sentiu dor aqui, irmãos? Eu faço um experimento agora, pego um martelo, dá com o teu dedo, tu vai dizer para mim: pastor, eu não senti nada. Todos nós sentimos dores. Eu nunca vi ninguém dizer, bater num prego, numa parede, acerta o dedo e fala: rapaz, que coisa maravilhosa, Deus é bom demais. Senti nada. Não é, Hipólito? Dói, não dói? Pode ter pedreiro, sabe como é que errar o prego, como é que dói. Então, meu querido, nós precisamos entender isso. Somos seres humanos, sujeitos a nos abatermos. Por isso que o salmista diz: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Agora ele mesmo vai dar a resposta: espera em Deus. Espera em Deus. Não corra de um lado, nem corra para outro. Espera em Deus. Espera nele, confia nele. O problema do ser humano é que a espera é algo que deixa o indivíduo angustiado. A espera. Deus tem um propósito para tudo. Deus, Ele trabalha no tempo dele. E às vezes nós queremos sair do tempo de Deus, fazer o nosso tempo.
vamos quebrar a cara. Espere em Deus, espere em Deus. Creio que mais terrível do que estar com a alma abatida, desanimada, é o sentimento que resulta de pensar: isto só acontece comigo. Quem nunca falou? Isso só acontece comigo. Não acontece com ninguém na igreja, só comigo acontece esse problema. Aqui ninguém nunca falou isso não, né? Ninguém nunca falou. Rapaz, mas esse negócio só acontece comigo. Está me lembrando aquele desenho antigo que eu canso de falar aqui: ó dia, ó céus. Aquela raposinha. Eu nunca vi uma raposa triste, mas aquela era triste. Raposa não, uma hiena. A hiena é um bicho que parece que só vive rindo, né? Mas aquela hiena só vivia moada. Ó dia, ó céu. E tem gente que não sai desse circo, fica ali, ó. Acha que só acontece com ele. Que crente sou eu? Poxa, o meu irmão, ele tem intimidade com Deus. Eu não tenho. O meu irmão ora, Deus responde. Olha, o meu irmão, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas o irmão ora, mas o irmão espera em Deus, mas o irmão louva o Senhor, mas o irmão passa na prova cantando louvores. Mas ele não quer esperar, ele quer tudo fácil. A única coisa que cai fácil do céu é chuva, irmãos. Cai fácil, do nada. Então precisamos entender que é um processo. Eu não vou conseguir, eu não passo de um fracasso. Tem pessoas que vivem falando isso. Não, meus amados, necessariamente você não é um fracasso. Está sim passando por um período de dificuldade, com o outro deste salmo passou. Ele tinha bons motivos para ficar triste. Às vezes nós temos bons motivos para ficarmos tristes. Ele estava longe da sua terra, estava desejoso de voltar para a sua terra, provavelmente exilado em um país estrangeiro. Ele, que era um cantor e compositor, estava afastado do templo de Jerusalém. Imagine bem, um judeu afastado do templo de Jerusalém. Ele tinha saudade das festas, dos cultos realizados no templo de Jerusalém. Vai lá no verso 4 do 42. Diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ou seja, louvar a Deus, glorificar a Deus. Fui com eles à casa de Deus. Sabe, ele tinha saudade disso. Ele era desejoso disso. E aí a gente tem a oportunidade de estar na casa de Deus, louvar ao Senhor. Aí não estamos na casa de Deus. Aí quando bate a enfermidade, fala: aquele dia eu podia ter ido para a casa de Deus. Senhor, se eu pudesse ter uma oportunidade de voltar para a sua casa, meu Deus. Meus irmãos, assim como o salmista tinha bons motivos para ficar triste e estar com a alma abatida, talvez você também tenha. Quem sabe você esteja desempregado, ou enfermo, ou sendo injustiçado, talvez vítima de zombaria. Quem sabe? Você é um ser humano, e estes são bons motivos, ou seja, motivos válidos. Quem gosta de ser zombado? Quem gosta de ser desempregado, de estar desempregado?
Quem gosta? E às vezes nós sentimos isso na alma. Contudo, ainda que isso possa ocorrer com qualquer um, meus amados, não é preciso continuar abatido. Não é preciso. Assim como o salmista cantou, a solução você também pode cantar, louvar e adorar ao Senhor e encontrar a sua solução. Encontrar a sua solução em Deus. Aleluias. A solução para o desânimo da alma está em Deus. O salmista está abatido, mas não se entrega. Talvez você esteja abatido, mas não se entregue, irmão. Continue. Continue. Faça como o apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Devemos prosseguir, devemos continuar. Ele com quem discute com ele mesmo, parece que ele está discutindo com ele está travando uma luta consigo mesmo. Ele se pergunta em um diálogo e diz assim: por que está batida, ó minha alma? Parece uma loucura, mas ele conversa consigo mesmo, e às vezes nós conversamos conosco mesmo. Você sabia que crente é um pouco meio doido? Você nunca conversou consigo mesmo? Você nunca falou: meu Deus, poxa, se eu fizesse isso... Ih, gente, eu estou falando sozinho. Não, está falando com Deus. Você está falando com Deus. E o salmista aqui, ele pergunta: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele sabia que no fundo não havia motivo suficiente para batê-lo. Não era esta a primeira vez que ele enfrentava dificuldade. Talvez não seja a primeira vez que você esteja enfrentando uma dificuldade. E você vai deixar a tua alma ficar batida? Você vai deixar tua alma se perturbar dentro de você? Você vai deixar a angústia bater na tua porta, estender um tapete e ali deitar? Você vai deixar? Nas outras vezes, Deus havia amparado, ele tinha bons motivos para brigar com ele mesmo e dizer: Deus tem sido sempre fiel, espera nele. Você tem esperado em Deus? Ele é fiel, meus amados, ele é fiel. A palavra dele diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque isso faz parte do atributo de caráter dele. Deus é fiel, fiel. Ele lembra a si mesmo que Deus é seu auxílio e seu Deus, e não há motivo real para continuar desanimado. Vamos lá, verso 42, 5. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus. Está batido? Espera em Deus, confia em Deus. Isso é só um momento, isso é só uma luta. Davi, quando estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, Davi foge. E Davi ali fugindo, Davi faz vários salmos. Eu quero dizer para você que no momento mais angustiante da vida de Davi, Davi confiou em Deus, amados. E se ele confiou em Deus, Deus deu livramento a ele, porque Deus não faria isso com a sua vida.
no momento da tua angústia, no momento da tua dor, no momento do teu desespero, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Mesmo que você esteja enfrentando as mais terríveis dificuldades, você avalia qual é a tua dificuldade. Talvez pode ser um processo que você consiga administrar, mas aquilo que eu não consigo, eu coloco na mão de Deus. Tem coisas que você vai conseguir administrar. Eu quero comprar um carro. Você vai lá, ora a Deus e compra o carro, se você consegue administrar. Mas tem coisa que foge do teu controle. É aí que Deus entra, meu irmão. Sentimento foge do nosso controle. A angústia, ela vem sorrateiramente na nossa alma, foge do nosso controle. Eu amo quando o apóstolo Paulo escreve: a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento. Paz que excede o entendimento. Às vezes nossa mente está em turbilhão. Às vezes nossa mente está produzindo algo que não é real, mas nós acreditamos que aquilo é real e nos sentimos angustiados. E o salmista tem uma receita, diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda. Aleluias. Ainda que você esteja enfrentando as mais terríveis dificuldades, lembre-se também, Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Nunca esqueça disso. Deus está ao seu lado. Pode todo mundo te abandonar, meu irmão, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia. Aleluias. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Quem vai impedir o agir de Deus? Fique firme, você ainda o louvará. Fique firme. O mar estava na frente do povo de Israel. De repente Moisés toca nas águas como uma ordem de Deus: porque clamas a mim, toque nas águas. Moisés toca nas águas, o mar se fende, o povo de Israel passa. Quando eles chegaram na terra, o exército do faraó, os tropel de cavalos, cavaleiros foram ali, inundados por aquele mar. Quando Miriam chegou do outro lado, Miriam dançou, porque provavelmente eles estavam angustiados, provavelmente eles estavam preocupados, mas o mesmo Deus que deu livramento a Israel, é o mesmo Deus que continua dando livramento à igreja hoje. Aleluias. Quem de nós nunca ouviu aquela famosa ilustração pegada na areia? A ilustração começa com um sonho, e ele sonha que ele estava vivendo um momento da sua vida, caminhando sobre a areia, e ali passa alguns momentos da sua vida, passa momentos bons, e ele olhava, via 4 pegadas, eram 2 pares de pegadas, e sabia ele que Jesus estava caminhando com ele. Deus está conosco, Emanuel. E no determinado momento, as coisas começaram a ficar difíceis na vida dele, os momentos da tribulação, os momentos do mar encapelado, da angústia no coração dele, e ele olha para a pegada, ele vê 2 pegadas só, e nesse momento ele fica agitado, talvez ele fica como o salmista, abatido, a alma dele abatida, angustiado por ver só 2 passos ali, um par de passos. E agora ele, angustiado, ele vai perguntar:
a Deus, porque naquele momento bom, Deus estava do lado dele, e no momento da tribulação, da luta, no momento da angústia dele, Deus não estava do lado dele. Agora Deus vai falar: filho, eu sempre tive do teu lado. Quando você via 4 passos ali, eu e você, estava do teu lado realmente. Eu estava ali nos momentos bons que você vivenciou na sua vida. Mas naqueles momentos difíceis, da angústia da tua alma, no mar encapelado que você viveu, eu te carreguei. Eu te carreguei. Eu te segurei, eu te levantei, eu te tirei do chão. Ou seja, aquele momento que ele estava vendo 2 pegadas, Jesus estava conduzindo ele no colo. Você sabe, irmãos, que às vezes nós precisamos entender que Deus, Ele nos pega como uma criança, que às vezes temos um comportamento de criança perante Deus. E um pai, quando sabe o que o filho precisa, ele dá ao filho. Jesus disse: vocês, sendo maus, dá boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus é bom, e Ele sabe o que eu e você precisa. Ele sabe do que eu preciso para preencher dentro do meu coração. Deus sabe, irmãos. E Ele tem um recado direto para a igreja hoje. Não deixe tua alma ficar abatida. Não deixe teus pensamentos sugarem os teus sentimentos. Espera em Deus. Espera. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Espera em Deus. É melhor esperar em Deus do que cortar atalhos. Espera em Deus. Espera. E esse mesmo Deus, Ele já livrou você de muitas dificuldades. Amém, irmãos? Quem já passou por dificuldade aqui? Eu já passei. Você já foi liberto da dificuldade por Deus? Amém? Então Ele já livrou você de muitas, não foram poucas, dificuldades. Quero dizer para você que Ele não vai te abandonar, porque Ele é fiel. Ainda que seja difícil, é uma questão de fé, esperar em Deus, pois Ele está próximo de você, Ele está ao teu lado. Espera em Deus. Eu concluo essa palavra, irmãos, com 3 pontos específicos. O primeiro ponto: como vimos, o abatimento da alma, o desânimo, a tristeza, pode vir a qualquer pessoa, mesmo sendo ela muito espiritual, como o próprio salmista. Qualquer ser humano pode passar por problemas. Qualquer ser humano atravessa lutas internas. Segundo ponto aqui, irmãos, ele é fruto, esses problemas são fruto de pressões externas e de um momento de esmorecimento da fé. Às vezes nossa fé está esmorecida, às vezes nós estamos parados na fé, não conseguimos alcançar algo mais, não conseguimos olhar além, não conseguimos fazer como o salmista. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Não conseguimos esperar em Deus e tomamos decisões baseadas nas nossas vontades. Esperar em Deus é a solução. Mas aqueles que conhecem o Senhor e sabem do poder de Jesus e do amor que Ele tem por seus filhos, esses sim, esses estão muito perto da solução do problema. Se você conhece Deus, se você tem intimidade com Jesus, você está muito próximo, muito perto da solução do problema.
basta esperar nele e o livramento virá. Espera no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Agora nós vamos adorar ao Senhor com este louvor.